Alô, amigos e amigas da TV comunitária de Brasília, canal 12 da NET, e também da TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, ambas completando 20 anos no esforço de democratização da informação e da cultura, trazendo temas que nem sempre são merecedores da atenção das TVs comerciais. Como, por exemplo, essa entrevista que vamos fazer aqui, que terá, como vocês verão, muitas informações que não circulam por uma perseguição que vem sendo cometida contra um casal que já foi ambos governadores do estado do Rio de Janeiro, e aqui comigo tenho o prazer de entrevistar a ex-governadora do Rio, Rosa Garotinho, 2 vezes prefeita de Campos do Goytacazes. Muito obrigado pela entrevista, governadora. Eu que te agradeço, Beto, pela oportunidade de poder estar aqui junto com você. Nós temos uma situação que as pessoas acabam não entendendo exatamente, porque repentinamente parece que todas as fúrias dos deuses se lançam contra esse casal Garotinho. Vocês foram presos, a senhora inclusive chegou a ser presa, e coisas que não acontecem em primeira instância com outros na mesma situação, com outros políticos na mesma situação. Há uma perseguição contra a senhora? Olha, Beto, eu queria primeiro dizer o seguinte, o Brasil hoje vem vivendo um momento muito complicado de corrupção e às vezes é difícil, na opinião pública, separar as questões, separar as pessoas. Hoje existe na cabeça da opinião pública que político é tudo corrupto, que político é tudo safado, né? Como se a corrupção estivesse apenas no âmbito da política. E, às vezes, pelos meios de comunicação de massa, né, os maiores meios de comunicação do país, não nos dão espaço, né, com raras exceções, da gente poder explicar para a população que nós não estamos no meio dos políticos corruptos e que, na verdade, é uma grande perseguição que existe com a minha família, em especial com meu marido. Você falou que eu fui presa. Você sabe o que era atribuído a mim no processo que eu fui presa? Não, o que houve? Que eu era prefeita e esposa do Garotinho. Essa era a acusação? Essa é a acusação que me prenderam. Mas a população não sabe. E quanto ao Garotinho, a acusação que uma pessoa fez, que arranjou como testemunho o sogro, que diz que nunca participou da tal reunião, que colocou como testemunho o cunhado, que também disse que nunca participou da tal reunião, que ouviu dizer, e tinha um deputado que traiu o nosso grupo político e que o nosso grupo estava pedindo, inclusive, o mandato dele, que foi lá para poder ser testemunha contra o Garotinho, e empresário este, que depois que acusa o Garotinho, ainda troca o nome da firma dele e ganha mais um contrato na Prefeitura de Campos. Um outro empresário que fala do Garotinho ganhou um cargo de confiança numa prefeitura vizinha a Campos, no município de São João da Barra. Está tudo publicado em Diário Oficial. São decisões, então. Então, o MP não está vendo isso? Ninguém está enxergando isso? Fizeram prisão de primeira instância com o Garotinho a primeira vez. Não é normal. Não é normal, você não vê prisão de primeira instância em lugar nenhum no Brasil. Agora, com a gente, nós não estamos esperando chegar à instância superior para ser presos, não, porque nós não devemos nada. Fizeram uma prisão por um suposto crime eleitoral. E não existe no Brasil ninguém preso por crime eleitoral. E sim por propina, por enriquecimento, por contas no exterior. E fizeram com o Garotinho, na época daquela cena do hospital, que arrancaram ele sem autorização do médico, né, por um suposto crime eleitoral. No caso, o suposto crime eleitoral que a senhora é menciona, a história do cheque cidadão, que é o tipo uma Bolsa Família dado no município de Campos, que um programa que tinha o meu governo inteiro. Eu governei por 2 vezes, eu fui eleita e reeleita, foram 8 anos, 8 anos de existência daquilo ali. Negaram ao Garotinho o direito de defesa,
negaram fazer a inspeção no equipamento, né, que eles alegam que pegaram lá na prefeitura, do computador, negaram tudo. A audiência dele não foi gravada, de todo mundo foi, a dele não. O juiz deu a desculpa que o equipamento estava quebrado, então ele teria que deixar a audiência para um outro dia e não fazer da forma que fez. Ou seja, negaram tudo para tentar incriminar. E eu queria falar mais. Um ano depois deste processo do chequinho, assim que eles chamam, eles incluíram o meu filho, que não é político, que não é nada, que nunca participou da prefeitura, dizendo que ele era filho proeminente do casal e que tinha influência sobre as pessoas mais humildes. Ele ganhou na primeira instância, porque não tem nada, e o Ministério Público recorreu, porque eles querem a condenação da família toda. Isso é a maior perseguição que possa ter. Agora, tudo isso começou, né, por conta de situações na minha cidade, né? Antes de tudo isso começar, o Garotinho já tinha entrado com um processo contra o promotor Leandro Manhães, que é o promotor em Campos que faz tudo isso, que pede tudo isso contra nós. Existe, por ambas as partes, processo do juiz contra o Garotinho e do Garotinho contra o juiz. Então, eles não poderiam estar nem atuando no processo contra nós. E eu não vejo nenhuma instância dizer que esses juízes e esse promotor estão impedidos de atuar contra nós, porque tem provas o suficiente para isso, para mostrar que não poderia estar atuando contra nós. Eles atuam de forma sistemática. Então, se uniu 2 juízes, eles se uniram com um promotor e o delegado de Polícia Federal em Campos, onde eu tive que ter um enfrentamento, na época que eu ainda era prefeita, e o pai dele era o coordenador, porque o promotor pediu uma intervenção na Santa Casa, que não é da prefeitura. E o coordenador dessa intervenção é o pai do delegado de polícia em Campos. Sim. E eu tive que ter uma série de embates que eu ganhei no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, por 3 vezes. Primeiro porque eles bloquearam o dinheiro da prefeitura, eu consegui desbloquear. Eles tiraram o dinheiro da prefeitura e depositaram na conta da Santa Casa, inclusive dinheiro do Fundeb, que é da educação, que não podia. Eu vi o Tribunal de Justiça e ganhei. E depois eles queriam que eu retirasse todos os pacientes do SUS e não recebiam mais pacientes do SUS dentro da Santa Casa, porque eu tinha contrato com a Santa Casa, rigorosamente em dia, provei isso aqui no Tribunal de Justiça, onde eu ganhei que eles tinham que receber os pacientes do SUS. Entrei na Santa Casa e o delegado, então, achou que eu expus o pai dele, que era o interventor, e ele se juntou, então, a este grupo que vem nos perseguindo. Um delegado de Polícia Federal, que na campanha última de prefeito, pelo celular funcional dele, nós temos isso, está isso em todas as instituições competentes de cada um. Ele pedindo voto para o meu adversário. Temos fotos dele com umas assistentes sociais que ganharam 1 minuto de sua fama, indo ao Fantástico para falar contra nós. O delegado depois se confraternizando com elas no fim de ano. Nós temos a foto, né? Então a gente vê que é tudo um arranjo. Nós temos processo contra o juiz contra nós, nós temos processo contra o promotor, e eles continuam fabricando coisas em Campos para poder tentar fazer o que estão fazendo com a gente. Agora, por que a senhora acha que existe o que a senhora está chamando? Eu só queria chamar a atenção da população. Presta atenção, que todo mundo que falou do Garotinho ou recebeu o contrato na Prefeitura de Campos ou cargo de confiança na Prefeitura de São João da Barra, que é bem vizinho, meia hora de distância ali de Campos. Os que estão em antagonismo com vocês. Exatamente. Todos eles receberam essas... E nenhum. Porque quando o Garotinho acusou a gangue do Cabral, essa quadrilha, ele acusou, ele denunciou com provas. Tem a conta do exterior tal, tem a riqueza tal, tem a mansão tal, tem a lancha tal. As pessoas que nos acusam não dizem onde está a nossa riqueza, não dizem onde está a nossa conta do exterior, não apontam nada.
E hoje, contra nós, o que é uma delação? É você delatar para que o juiz realmente tenha provas daquilo que você está delatando contra alguém. Contra nós, você vai, delata, fala da gente, prende. Não tem uma prova, não dão direito da gente se defender. Então, hoje, fala mal do garotinho, prende garotinho. Fala mal de Rosinha, prende Rosinha. Sem nenhuma prova, sem nada. Qualquer advogado, qualquer pessoa isenta que olhar os processos contra nós vão ver que está tendo um abuso por parte de um grupo que hoje está dentro da justiça para tentar infernizar a nossa vida e tentar nos igualar a essa sujeira toda que nós estamos assistindo no país. Como é que a senhora analisa a imagem que está sendo exposta do casal Garotinho, da senhora em particular também, pelo maior grupo conglomerado de comunicação do Brasil, a TV Globo? Nós nunca tivemos nenhum espaço na Globo para responder nada. A Globo prefere pagar indenização a nós, financeira, do que dar um direito de resposta. Vocês receberam indenização? Já recebemos, o garotinho já recebeu indenização. Ganhos na justiça. Na justiça, já. E a única vez que eu me lembro que o jornal O Globo deu alguma resposta foi quando o garotinho ainda era deputado e eles usaram a primeira página, um espaço enorme do jornal para falar mal da gente, que a gente estava envolvido num processo. E quando eles deram a resposta, porque a gente ia acionar mais uma vez judicialmente, eles deram na página de obituário desse tamanhozinho, misturado com missa de sétimo dia, lá, um quadradinho assim, para dizer que nós não estávamos envolvidos no tal processo. É assim que o Sistema Globo vem agindo com a gente há muito tempo, não é de hoje não. Então nós não temos espaço. A Globo, ela ajuda a fazer ou a destruir quem eles querem. Né? Parece que é dona do país, porque o que sai ali ninguém faz com que se tenha realmente o direito de resposta. Principalmente para nós que somos pessoas públicas, isso arranha a nossa vida pública e a minha vida familiar com os meus filhos. Porque se uma coisa, nós podemos ter muitos erros, as pessoas podem dizer que não gostam da nossa administração, as pessoas podem falar que nós somos populistas porque nós fazemos projetos sociais, o que para nós é populismo, mas para os outros não é, mas tudo bem. Podemos ter aí, falar, mas o garotinho fala muito, o garotinho ele gosta de enfrentar, o garotinho denuncia, mas dizer que nós roubamos não podem falar. Porque nós não temos patrimônio, nós somos pessoas simples. O que nós temos é a fama de termos sido governadores, né, de ter vida pública, mas eles fazem isso sem nenhuma prova, como perseguição, porque eles não vão pegar nada, porque não tem nada para pegar da gente. Se tiver, que aponte. Diga onde está a nossa conta do exterior, diga onde está o nosso patrimônio, diga onde estão as coisas, como o garotinho, quando denuncia, faz. Agora, abre processo, bota alguém para falar mal da gente, e isso basta para igualar a gente com quem está nessa corrupção toda e para colocar a gente atrás de umas grades, porque é a bel prazer que, coincidentemente, tudo isso começou depois que o meu marido denunciou o poderoso da toga preta aqui no Rio de Janeiro, na PGR lá em Brasília. O garotinho entregou toda a documentação lá no dia 4 de novembro de 2016 e no dia 16 de novembro teve a primeira prisão dele. Depois nós tivemos o episódio da segunda prisão domiciliar, que de uma forma também, né, por nada, se inventou alguma coisa de novo para poder dizer que teve uma prisão domiciliar. Sabe o que o juiz de Campos fez? No dia que o ministro, lá em Brasília, recebeu o nosso recurso do advogado, né, pedindo a liminar para tirar o garotinho da prisão domiciliar, ele informa ao ministro que o garotinho tentou violar a tornozeleira que colocou nele e que ele desrespeitou a ordem judicial e saiu de casa. Eu confesso a você que eu já estava altamente estressada, nos sentindo humilhados por tanta perseguição, porque a gente não tinha que estar preso por nada, né? E eu fiquei meio atordoada, porque eu sabia qual era a intenção desse juiz. E eu estava proibida de falar no telefone de dentro da minha casa, e meus filhos também. Eu fui para a rua
meia desnorteada, para procurar a casa de um vizinho para fazer uma live, denunciando o juiz, dizendo que meu marido não violou nada, que ele não saiu de casa. E esse vídeo meu viralizou e um repórter, né, uma pessoa de um jornal aqui no Rio, eu pedindo que a imprensa marrom, que a imprensa não fosse marrom, que denunciasse realmente o que estava acontecendo, e teve um repórter, eu não estou autorizada a falar o nome dele, mas depois, se ele me autorizar, eu até falo, ele ligou para a SEAP, para a Secretaria de Segurança Pública, e disseram que... E ele me disse, Rosinha, eu assisti o seu vídeo, e a SEAP está me dando uma nota dizendo que não teve nenhum tipo de violação, que não teve nenhum problema lá com o garotinho. E ele mandou para mim a nota da SEAP antes mesmo dele publicar no online dele. Entendeu? Então era mais uma invenção. Por quê? A minha casa, e toda vez que o pessoal ia lá da SEAP ou da Polícia Federal, enquanto meu marido estava na domiciliar, eu perguntava para eles assim, tudo que vocês veem aqui, vocês comunicam, vocês fazem um histórico lá para o juiz? Não, tudo é comunicado. E depois que eu fiz essa live, desesperada, né, o juiz tentando fazer com que o ministro tivesse uma informação errada, mais uma vez, os vizinhos me falaram que no sábado anterior a essa live minha, a Polícia Federal esteve numa vila atrás da minha casa, porque diz que apontava pelo sistema da tornozeleira que meu marido estava nesta vila. Só que a minha casa, os fundos da minha casa saem nesta vila. Né? Porém, eles fotografaram, eles filmaram tudo e viram que ele não estava lá. E os fundos da minha casa não têm saída para a vila, é casa germinada e muro muito alto. E aí, a imagem que o GPS informa é do meu marido de dentro da minha casa saindo pelos fundos. Quando, se ele tivesse saído, mas os policiais e a SEAP sabiam disso e relataram isso para o juiz. Por isso eu digo que foi má fé. Porque para o meu marido ter saído de casa, tinha que ter saído pela rua, pela porta da frente, que é a única porta que minha casa em Campos tem, ter andado a rua até a esquina, ter dobrado a esquina e ter dobrado na vila. Mas não, a imagem era ele daqui para aqui. Eu falei só se ele tiver asa para voar ou for fantasma para passar pelo muro. E o juiz comunicou ao ministro que meu marido havia descumprido ordem judicial. E foi pelo meu desespero, por uma live que eu fiz, que um jornalista entrou em contato com a SEAP e a gente conseguiu uma nota dizendo que não. A senhora tem essa nota? Tem, foi publicado no jornal aqui, temos, e eu tenho tudo guardado. Agora, pensando numa questão de fundo, assim, o que é que o casal, um garotinho, incomoda ou irrita tanto esses setores poderosos? Por quê? Pelas políticas, por não serem nunca aliados desses setores? Pelas denúncias que meu marido fez. São muitas pessoas envolvidas, é um poderio muito grande, você vê que são muitos empresários, é uma quadrilha inteira, são muitos políticos envolvidos. Estou falando só do estado do Rio, não estou falando da corrupção do Brasil, estou falando aqui do Rio de Janeiro, e inclusive pessoas do setor da justiça. E a gente gosta de frisar que nós não estamos falando do judiciário por inteiro, nós não estamos falando do Ministério Público, mas eu acho que os próprios ministros, né, e o próprio judiciário deve entender que são pessoas que estão lá dentro, que juiz também erra, que promotor também erra, que tem juiz bandido, que tem promotor bandido. Eles não podem achar que bandido está só na área política ou na área empresarial. Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. O que eu quero e espero do meu Brasil é que essa situação contra juiz, contra promotor também seja investigado. Porque nós estamos sofrendo porque nós denunciamos gente grande do judiciário. Essa é uma situação que entra na esfera da política de direitos humanos. Inclusive, eu peço ajuda, porque quando eu estava presa, e meu marido também, quando eu saí, o que eu mais queria era ajuda de fora do Brasil, de direitos humanos, para acompanhar a nossa situação. Aliás, o meu marido foi torturado dentro do presídio. Ele avisou que se ele fosse para lá, porque ele tinha denunciado todo mundo quase que estava lá, do pessoal da Lava Jato. Ele falou, quando ele foi preso pela terceira vez, por essa perseguição toda, ele avisou aqui
neste apartamento, eu estava em Campos e ele aqui nesse dia, que se ele fosse para lá, ele ia sofrer represárias, porque ele denunciou aquele pessoal todo que estava lá. Aí o pessoal da Federal que estava aqui diz que foi ali para um canto, ligou para alguém e que mandaram botar ele, então, no bombeiro, num quartel. Colocaram o garotinho no quartel do Humaitá. Quando o juiz em Campos soube que ele estava no quartel do Humaitá, ele mandou uma ordem: eu quero ele em Benfica. Por que botaram no Humaitá? Porque meu marido relatou, olha, inclusive eu tenho aqui um pedido de escolta que nunca foi dado. Nunca? Nunca foi dado. Foi pedido a quem? Já foi pedido ao próprio governador, está protocolado lá e foi comunicado ao Ministério Público Estadual e nunca foi dado a ele, por todas as denúncias, por uma gravação que ele tem dizendo que o Sérgio Cabral dizia de dentro do presídio que ia sair dali e ia fazer xixi na sepultura do garotinho. Isso é uma ameaça. Quando meu marido disse que ele não podia ir para lá, que ele ia sofrer retaliação, o juiz em Campos obrigou. E ele sofreu lá dentro. Num primeiro momento, a TV Globo, né, logo junto com o secretário do sistema penitenciário aqui do Rio, dizendo: o garotinho foi levado para Bangu por punição, porque mentiu, porque fez e aconteceu. Não fizeram perícia, não buscaram, não tiveram resultado de nada e já puniram. Aí depois o Ministério Público do Estado provou. Tem um laudo de 47 páginas, 47 e 48, dizendo que realmente teve manipulação nas câmeras. Aí ele foi punido, transferido para outro lugar. Nós estamos sendo punidos desde o início, desde a primeira prisão, porque é tudo por perseguição. Aí depois veio o Tribunal de Justiça, um engenheiro eletricista assina dizendo que não tem como provar se as câmeras foram manipuladas ou não, mas o Ministério Público do Estado tem como provar que foram. E olha, para você que até nem é do Rio, né, para acompanhar as mesmas câmeras que não viram entrar a sala de cinema para o Cabral e para a gangue dele que está lá dentro, porque foi montada uma sala de cinema dentro de Benfica para eles. As mesmas câmeras que não veem, que não enxergam, que não estão lá ligadas, detectando, que fizeram quarto de motel lá dentro. Tinham quartos de motel com luz vermelha, com coração na parede, que já foi até noticiado aí. Também a Câmara não enxergou, não registrou. De comida muito especial. Não, tudo. Não, o fato de entrar somente o camarão não é nada, porque, por exemplo, eu posso levar uma comida para alguém que está lá. Agora, o problema é que é tudo muito arrumadinho, tudo igual. É fornecedor. Não é a comida que a família faz e leva. É um esquema, né? As toalhas, né, como foi dito em outras reportagens, todas iguais para a gangue do Cabral. Tudo muito igual. Então tinha fornecimento, tinham regalias lá dentro para eles. Agora, as mesmas câmeras que eles não querem dizer que não, as câmeras aqui funcionam perfeitamente, o garotinho não foi agredido. Foi sim. Que são as mesmas câmeras que não enxergam essas coisas lá dentro. Que não enxergam, segundo um agente penitenciário, as garotas de programa que entravam para o tal motel lá dentro. Como é que a senhora analisa, assim, porque são tantas denúncias, são fartas denúncias, né? E as comissões de direitos humanos, é claro que nós tivemos agora uma baixa tremenda, né? Dolorosa. A vereadora Marielle Franco era integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui do Rio de Janeiro, né? Mas o setor de direitos humanos não tem acompanhado como a senhora esperava que fosse, como deveria ser natural que fosse. Não apareceu lá, e é por isso que nós estamos... eu insisto em pedir ajuda para os direitos humanos internacional. Teve um grupo que até depois foi lá ouvir o garotinho, mas não foi o grupo daqui do Rio, né, dos direitos humanos daqui. Não foi. Não foi. Foi um contato que eu fiz e a gente conseguiu com que essas pessoas fossem lá, pelo menos para ouvir. Eu não tenho a resposta do resultado disso, mas ele foi ouvido lá. Agora, o que eu espero muito é que as autoridades em Brasília realmente entendam que nós estamos passando por uma grande perseguição. Inclusive, um dos juízes, que são 2 em Campos, que nos perseguem,
tem processo porque ele disse, depois que o meu marido foi preso, acho que da primeira vez, aí a ministra Luciana Lócio deu favorável para o garotinho, mandou tirar ele lá de Bangu e botar ele no hospital particular, porque ele não tinha ordem médica para ser tirado de dentro do hospital. Sim. Né? E o juiz deu ordem de prisão para o médico, se não deixasse tirar o garotinho de lá. Isso tudo está declarado e o médico confirmou isso dentro do processo. Ordem de prisão para o médico? Para o médico. O médico disse, eu não dou alta a ele não pode ter alta. E o juiz deu ordem de prisão se o médico não deixasse o garotinho. Aí este juiz, quando a ministra Luciana Lócio deu a liminar, né, a favor do garotinho, ele então inventou uma história que nós mandamos suborná-lo. Aí nós abrimos um processo contra ele, porque ele tem que provar, e eu acho que ele prevaricou. Porque se eu mando subornar um juiz, ele não dá ordem de prisão para quem está levando o recado, ou ele não arma, junto com o amigo e companheiro dele, o delegado federal de Campos, Paulo Cassiano, um flagrante, ele prevaricou. Então ele tem que provar ao mesmo juiz que disse que o Gilmar Mendes ganhou uma mala de dinheiro do garotinho, né? E agora ele pediu uma retratação ao ministro Gilmar Mendes, mas não pede ao garotinho, que cabe outro processo contra ele, porque ele está dizendo para o Gilmar que ele se equivocou. Ele acusou o garotinho de ter dado uma mala de dinheiro e diz que a mala foi muito farta, muito grande. Essa é a gente que está perseguindo a gente. Agora, governadora, o Rio está sob uma intervenção. Vocês, o casal Garotinho, solicitou proteção policial à Secretaria de Segurança e agora compete a autoridade, que é o general Braga, né, atender esse pedido que foi feito. Pois é. Como é que eu isso até tá espero que o general pudesse nos ouvir. Porque se ele for receber uma informação do grupo que está nos perseguindo, eu queria que ele nos ouvisse essa história que nós estamos narrando, que você está dando esta oportunidade aqui, para poder ele julgar. Eu acho que até para julgar você tem que conhecer os dois lados. Você tem que ouvir os dois lados, pelo menos. Porque um papel, quando chega frio e dito qualquer coisa, ele vai ouvir a quem? Para poder dizer se ele vai dar a segurança para o garotinho ou não. Os mesmos que estão nos perseguindo e fazendo isso tudo com a gente até agora? Eu acho que tem que ter aí um bom senso, principalmente se não fosse por toda a denúncia que o garotinho fez. Olha, só pelas denúncias que o garotinho fez, ele já merecia uma escolta. Num país que a justiça faz justiça, o garotinho já teria uma escolta e seria uma pessoa que a justiça deveria agradecer, porque se essa quadrilha está presa foi por conta das denúncias que o meu marido fez. Agora, tá bom, não é pela denúncia. Uma denúncia não dá que não foi uma denúncia, foi uma quadrilha. Mas a denúncia a gente entende que você não precisa da escolta. Ele foi torturado dentro do presídio. A integridade física dentro do presídio tinha que ser mantida. E ele avisou que ele ia passar por isso se ele fosse para lá. E o juiz falou, mas eu quero ele lá. Quem vai responder por isso agora? O que é curioso, assim, dramaticamente, né, falando, é que num país em que as pessoas que fazem denúncias de irregularidades também são perseguidas duramente... Aqui o denunciante virou o denunciado. Pois é, no caso, pode citar alguns casos, a irmã Dorothy, por exemplo, fez uma série de denúncias de irregularidade, não foi dada a proteção a ela, foi solicitado ao Ministério da Justiça várias vezes. Esse ecologista lá em Barcarena agora, Paulo Sérgio, também solicitou, denunciou as irregularidades, perseguições que sofria. E no caso aqui se trata de um ex-governador de estado que está pedindo proteção oficialmente, como diz a lei. É estarrecedor que esse pedido não seja atendido. E você sabe que os ex-governadores, quando saem do governo, eles continuam mantendo a segurança. Sim. Mas ao garotinho e a mim, o Sérgio Cabral negou. Desde a época que nós saímos do governo, a gente nunca teve. Nunca teve. Não, mas todos os outros ex-governadores continuaram com segurança, eles escolhiam quem eles queriam, mas a nós foi negado desde a época.
Então, nós estamos pedindo oficialmente por conta realmente das perseguições, né? E das denúncias que o meu marido fez e por conta dele ter sido torturado dentro do presídio. Agora já foi encaminhado ao general Braga, que é o interventor em segurança no Rio de Janeiro. E espero que ele use de bom senso por tudo que o meu marido denunciou, que nós estamos à frente dessas denúncias todas e por todas as perseguições que nós estamos passando. Governadora, a senhora deixou uma marca de políticas. A senhora até mencionou, me chamam de populista, né? Mas é uma marca que, como o ex-governador Garotinho e também como foi antes o próprio governador Brizola, políticas que nunca foram do agrado dos grandes poderosos, sobretudo da TV Globo. Como é que a senhora se sente? Mas hoje, quando você vê uma matéria jornalística, às vezes até da Globo, alguns falam assim... mas também não é só com polícia, tem que ter projetos sociais. Os nossos projetos sociais, eles dizem que é populismo. Na época, para o Lula, né, era projeto de grande alcance social. Para as empresas, na responsabilidade social. E para nós é populismo. Dois pesos, duas medidas. Dois pesos e duas medidas para as mesmas coisas. Mas foram os Jovens pela Paz, que foram criados no governo do Garotinho, o Cheque Cidadão, os restaurantes populares, os reservistas da paz, a Casa da Paz dentro de várias comunidades do Rio. Né? Foram feitas muitas ações para poder atender as pessoas mais humildes que hoje estão desassistidas, estão sem nada. Não tem nenhum programa social, não tem curso, a gente tinha curso de qualificação, a gente tinha pré-vestibular social para poder as pessoas mais humildes que não podem pagar um cursinho fazer. Tinha uma gama de projetos sociais que atendia a população mais humilde e que nós fomos taxados de populistas. Depois o Lula copiou, né, o Bolsa Família é uma cópia do Cheque Cidadão, depois fizeram farmácia popular diferente do que nós fizemos, que todos os nossos medicamentos custavam R$1 para o mês inteiro, fizeram outras coisas que foram copiando o nosso, mas que não era populismo. Para a gente é tudo populismo, mas eu não me importo com isso. Nós sabemos que um governo ele tem que ser para todos, mas em especial, como manda a Constituição, é fazer justiça social. E o que é justiça social? Tentar equilibrar a sociedade para as pessoas não terem tão pouco, não terem nada, para ter o direito ao mínimo, que é a comida, que é a educação, que é a saúde. Mas o seu governo também teve problema. Problema todo governo tem. Mas nós fizemos e não desviamos verba de governo nenhum, como nós somos atacados e denunciados por aí. Muito bem. Queria agradecer a entrevista que a senhora nos concede aqui, as duas TVs comunitárias de Brasília e do Rio, e deixar as câmeras para a sua despedida e uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu quero primeiro agradecer o espaço que você está me oferecendo, dizer para todos que estão assistindo o programa que nós temos erros, nós não somos perfeitos, mas nós não roubamos. Isso aí eu posso afirmar, porque não vão encontrar patrimônio nosso, não vão encontrar conta no exterior, não vão encontrar nada. Nós vivemos do nosso trabalho. Isso tudo que aconteceu com a gente fez o Garotinho, inclusive, perder o emprego dele. Agora que está voltando, né, que ele voltou um sábado para Tupi, mas era um programa diário. Isso tem afetado a nossa família e muito. E dizer que eu não desisto de buscar e procurar um apoio internacional dos direitos humanos, para acompanhar a nossa situação, de ter alguém que possa olhar isentamente os nossos processos para mostrar e as pessoas terem a certeza de como nós estamos sendo tratados aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Parte lá na minha cidade, em Campos, acobertado por pessoas daqui do Rio, e chega aqui no Rio com essa mesma perseguição. E quem olhar o processo contra nós, uma pessoa falar de você não significa prova. Porque falar, eu posso chegar aqui e falar de você, de qualquer um. Agora, eu tenho que falar com provas. Porque simplesmente falar por falar não é prova para nenhum juiz mandar nos prender, como tem sido feito. Muito obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando, mas essa é a mais pura verdade. Muito obrigado, governadora Rosinha Garotinho. As TVs comunitárias do Rio e de Brasília estarão acompanhando todas essas
denúncias que foram feitas, divulgando e refletindo sobre ela, ajudando inclusive a democratizar essa informação e também acompanhando a resposta que esperamos venha logo, muito breve, de parte do general Braga, que é o interventor federal aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora. Obrigado a vocês pela atenção. Até o próximo programa Contra a Corrente. Tchau.